Portanto, os nossos serviços basicamente são imóveis destinados a vários segmentos, apoio na implementação de unidades de negócios e algumas unidades industriais. Nós também temos um serviço já há muitos anos, que é uma empresa de consultadoria na área da gestão empresarial e da gestão das operações, e, portanto, alguns clientes brasileiros que quiseram instalar unidades Fabris aqui em Portugal, fizemos de uma forma muito simples e muito fácil, até porque já conhecíamos as operações e os detalhes das fábricas deles no Brasil. Damos todo o apoio fiscal e jurídico, ou seja, desde a constituição das sociedades, tirar os golden visas, tirar outros vistos que sejam necessários, tirar os NIFs, que são o CPF brasileiro, contas bancárias e, obviamente, depois também um serviço muito importante que é as cidadanias portuguesas, que é quem é descendente de português e quer, digamos, tirar a cidadania portuguesa, poderá fazê-lo se for neto ou filho de português. Portugal, como eu costumo dizer, é a porta da Europa, ou seja, nós temos um país que tem 200 quilómetros de largura por cerca de 600 quilómetros de comprimento, somos um pequeno país com 10 milhões de habitantes, temos uma ligação ao Brasil muito estreita de há muitos anos, tem havido continuamente um grande fluxo entre Portugal e Brasil, desde os anos 30, de portugueses a virem para o Brasil e brasileiros a virem para Portugal. Portanto, este fluxo é um fluxo constante ao longo das décadas. Normalmente temos aqui uma grande vantagem, o histórico diz que as duas economias andam em contraciclo, ou seja, quando Portugal está com uma economia mais débil, o Brasil estava com economias mais pujantes, e, portanto, isto sempre permitiu também aqui um grande fluxo de investimentos entre Portugal e Brasil. Nós temos 3 cidades importantes, que é Porto, Lisboa, são as 2 cidades mais importantes em termos que representam os grandes núcleos residenciais e de investimento em Portugal. Lisboa é a capital, é uma cidade cosmopolita, eu digo vivia porque hoje estamos todos num mundo um bocadinho diferente. Portugal tinha um turismo a crescer anualmente na casa dos 2 dígitos. Achamos que vamos sair desta crise como favoráveis no turismo, porque como nos portamos muito bem no controle desta pandemia e face aos nossos concorrentes europeus, como Espanha, Itália e até França, que os casos, infelizmente, da pandemia ultrapassaram aquilo que seria desejável, nós conseguimos no turismo tirar uma vantagem desta imagem de um país que tem sol, tem uma alimentação fantástica, é um país aberto para acolher investidores no nosso país, com um sistema fiscal simples e transparente. As leis para a constituição das sociedades estão muito facilitadas, conseguimos fazer sociedades na hora, propriamente dito, e numa semana ter sociedades abertas a funcionar, e associado a isto demonstramos ao mundo que temos um sistema de saúde capaz de, digamos, abraçar as pessoas que vivam cá com segurança e que lhes permita ter tranquilidade em estar em Portugal, porque o nosso sistema de saúde é eficiente, é eficaz e demonstrou nesta pandemia. Hoje, para terem uma ideia, felizmente para todos nós, também aprendemos com erros dos outros, é uma verdade. Nós temos o nosso número de UTIs com uma 40% de capacidade instalada, ou seja, temos aqui uma grande folga para tratar as pessoas que precisam de internamento em UTIs. Para ter uma ideia também, Porto de Lisboa está distante de 300 km. Porto é uma cidade muito vocacionada para a área industrial e foi considerada uma das melhores cidades para investimentos e para acolher startups do ponto de vista tecnológico. Ou seja, é uma cidade muito do polo industrial,
quer calçado, quer têxtil, quer novas tecnologias, a própria Farfetch, que é um unicórnio que toda a gente conhece a nível mundial, está sediada no Porto, por exemplo. Temos muitas tecnológicas aqui sediadas de multinacionais e, portanto, o polo empresarial, se quisermos, o tecido empresarial português, grande parte dele está situado na região norte, na região do Porto, desde metalomecânicas, moveleiro, têxtil, calçado. Trabalhamos para as grandes marcas multinacionais do setor têxtil, do setor calçado e, portanto, se quisermos, indústria poliindustrial está no norte, no Porto. Lisboa, temos os serviços, ou seja, as grandes empresas de serviços estão situadas, bancos, companhias de seguros e, obviamente, todos os gabinetes políticos estão situados na capital, que é em Lisboa. E no Algarve, ou a região do Algarve, eu costumo dizer que temos o turismo, ou seja, é o Florianópolis de Portugal, é a região do Algarve, onde tudo vai nas férias, onde normalmente as pessoas de terceira idade ou aposentados passam a sua aposentadoria e escolhem o Algarve para viver por uma questão de clima. Tem quase 300 dias de sol por ano e uma temperatura média anual muito superior ao Porto ou até mesmo a Lisboa. Nós temos uma rede rodoviária e ferroviária bastante favorável, ou seja, Porto-Lisboa, de carro fazemos em autopista, são 300 km em aproximadamente 3 horas. Eu vou só ver se está alguém tentando entrar, que estou a ouvir aqui. Está aqui alguém tentando entrar e eu estou dando a aceitação. Muita gente entrando agora. Muito bem, vamos lá continuar. Então, como estávamos falando, Porto-Lisboa fazemos em autopista tranquilo, uma média de 2 horas e meia a 3 horas. As autopistas são boas, não têm muitos caminhões nas estradas. Tem a ferrovia Porto-Lisboa, que permite fazer uma viagem de trem em cerca de 2 horas e meia, muito tranquilo. Para terem ideia, há alturas que nós saímos do Porto às 7 da manhã, chegamos a Lisboa às 9 e meia, trabalhamos o dia em Lisboa e regressamos ao Porto no comboio, no trem do final do dia, chegando perto das 9 da noite ao Porto. E, obviamente, também tem a ligação aérea Porto-Lisboa, à ponta aérea, em que em perto de 40 minutos de avião você estará em Lisboa. Porto Algarve, temos sensivelmente 500 km, 500 e poucos quilómetros, e fazem autopistas, numa autopista em perto de 3 horas e meia, 4 horas, tranquilo, sem pisar o pé, como eu costumo dizer. Se pisar o pé, pode tentar fazer em menos tempo, mas apanhar uma multa e uns pontos na carteira também. E toda a rede ferroviária e rodoviária está ligada à Europa. Portanto, nós temos, quer do Porto, quer de Lisboa, quer do Algarve, temos um conjunto os aeroportos que ligam a Europa com as chamadas companhias low cost. A gente julga que elas vão continuar a existir, embora haja toda uma crise na aviação, porque estão todos os aviões parados. Como diria um amigo meu, avião no hangar, piloto no bar. Portanto, os pilotos estão todos hoje em casa, fruto desta pandemia. Mas para termos uma ideia, fazíamos viagens dentro da Europa, tipo Porto-Londres ou Porto-Madrid, viagem ao Porto-Paris, que eram viagens de entre 1h30 a 2 horas de avião nas companhias low cost por 40 euros por viagem. Portanto, ou seja, a aviação era fácil viajar através destas companhias low cost, permitia-nos, efetivamente, fazer viagens de avião a custos muito pequenos e que permite, efetivamente, uma facilidade também de negócios muito grande dentro da Europa, através
das companhias de aviação que estavam operando antes desta pandemia. Bom, nós temos tradição e cultura, como toda a gente sabe, os pastéis de nata, o fado, o Rio Douro, o bacalhau, o vinho do Porto, o folclore português, mas também temos, digamos, algo do ponto de vista tecnológico e da indústria. Nós temos, Portugal é considerado, do ponto de vista industrial, um fabricante de de calçado, têxtil e até metalomecânica, com grande qualidade, valor acrescentado muito grande e, digamos, trabalhamos, por exemplo, na indústria têxtil e calçado, muito em pequenas séries, para as grandes marcas mundiais, né? Com uma capacidade muito grande de fabricar pequenas quantidades, reposições muito rápidas e, digamos, ser muito competitivo no valor do produto e na qualidade do produto, num segmento médio-alto. E, para terem uma ideia, grande parte da roupa, por exemplo, da Zara, é feita em Portugal, nas empresas do norte do país. E, por fim, também algo muito importante para vocês, nós temos o Web Summit, que se realizava todos os anos em Portugal. Eu diria realizava, porque não sabemos para o ano como é que ele se vai realizar, ou se haverá condições da sua realização, do ponto de vista físico, pelo menos, em que tínhamos mais de 2.000 pessoas em Lisboa, numa semana só de novas tecnologias, com todas as tecnológicas a estarem a conviver durante aquela semana, a apresentar os seus novos produtos, novos serviços, as novas vertentes da indústria 4.0 e do Facebook, YouTube, em que eram apresentados no Web Summit em Lisboa e onde também a nossa amiga Bruna todos os anos participava através do Banco Ourinvest. Ou seja, Portugal não é só praia, não é só comida, não é só o bom vinho, o bom azeite, o bacalhau, que era aquilo que nós tínhamos em mente no Brasil de há uns anos a esta parte. Portugal é um país com uma indústria de ponta altamente especializada, é um país tecnológico e que, fruto do Web Summit, também tem atraído muitas empresas tecnológicas para o nosso país. Para terem uma ideia, por exemplo, a BMW, juntamente implementou ou instalou-se em Portugal com o seu Centro de Desenvolvimento de Novas Tecnologias em parceria com uma empresa tecnológica. Ou seja, hoje Portugal é visto como um centro de implementação de novas tecnologias das marcas mundiais, porque temos bons profissionais, a preços competitivos e temos uma qualidade de vida e uma segurança fantástica para as empresas que se queiram instalar em Portugal. Temos, como eu já falei, uma rede ferroviária e rodoviária fantástica, não só dentro do país como de ligação à Europa, e que permite uma circulação e uma movimentação e uma logística bastante favorável ao desenvolvimento de negócios e, mais uma vez, no caso do vosso segmento específico, deve ser visto como uma porta da Europa e explorar os vossos serviços ou as vossas tecnologias em toda a Europa, por esta Europa fora. Bom, do ponto de vista económico, eu tenho aqui os dados até 2018, 2019 eles também são favoráveis, 2020 toda a gente sabe que a zona euro e a economia mundial vai entrar em recessão e os PIBs vão ser negativos, o desemprego vai aumentar, mas digamos, neste momento nós apresentamos aqui os dados de Portugal do ponto de vista macroeconómico até final de 2018. Portanto, ou seja, nós tínhamos um PIB na casa dos 2%, 2019 também foi na casa dos 2% com o PIB que tivemos, saímos de uma crise em 2012 em que tínhamos um PIB negativo de 4%, o desemprego chegou a estar em 15%, 16%, passou para praticamente zero em 2019, ou seja, a economia portuguesa conseguiu criar um superávit e ser bastante competitiva do ponto de vista económico e começando a ficar muito perto da zona euro. Por fim, a trajetória do déficit
também que chegou a estar em 2009 na casa dos 10%. Em 2019 tivemos um superávit e as nossas contas públicas estavam equilibradas, tendo gerado um superávit em 2019, o que é sempre também muito favorável, dado o controle das contas públicas que nós conseguimos fazer após os principais anos de crise. Por outro lado, se compararmos a inflação Portugal-Brasil, nós temos uma inflação quase zero, ou seja, e temos também, para termos uma ideia, os empréstimos ou investimento estrangeiro em Portugal, pela banca, estávamos a falar entre 1% a 2% ao ano. E ainda há pouco, ainda esta semana, conseguimos aprovar um empréstimo na casa dos 150 mil euros para uma cliente que tinha que pagar um investimento aqui feito em Portugal, e esse empréstimo foi feito a uma taxa de 1,25 ano. Ou seja, tendo em conta que as taxas de juros são negativas, o Banco Central Europeu está com taxas de juros negativas, se eu tiver um spread de 1,5, vou acabar por pagar uma taxa de juros de 1,25. Ou seja, o que se passava na Europa e o que se passava muito em Portugal é que o Banco Central Europeu tinha taxas de juros negativas e significa quase que ter dinheiro no banco implicava ser descontado dinheiro todos os meses. E pedir dinheiro emprestado ao banco é, digamos, a um custo quase zero. Eu diria, se quisermos um comparativo assim um bocadinho semelhante, foi o que se passou há pouco tempo com os barris de petróleo nos Estados Unidos, não é? Que pagavam a quem quisesse ficar com petróleo na casa dos $30. Portanto, ou seja, o mercado inverteu-se e no ponto de vista bancário dos financiamentos, ou seja, as pessoas não querem ter o dinheiro no banco e procuram fazer investimentos e alavancar os seus investimentos com empréstimos, porque as taxas de juros são muito, muito, muito baixas. Eu lembro quando falava com alguns amigos meus brasileiros e que falávamos, tínhamos taxas de juros de 1% ou 2% ao ano, eles não acreditavam porque as taxas de juros no Brasil andavam nos 0,7, 0,8 ao mês. Então era qualquer coisa. Todos os brasileiros que investem normalmente em Portugal procuram fazer uma parte com capitais próprios e outra parte alavancada com financiamentos bancários. Obviamente, fruto do que vivemos hoje, os empréstimos não são tão facilitados, porque há uma grande preocupação hoje em dia da banca em procurar emprestar dinheiro às empresas para as suas necessidades de curto prazo, fruto da paragem das atividades económicas que estão a surgir. Eu vou mais uma vez sair aqui um pouquinho, ver quem é que vai entrar, quem está tentando entrar. Temos aqui alguns pedidos. Só deixar esta pessoa entrar. Muito bem. Do ponto de vista, se quisermos, de fatores de atratividade de Portugal, nós temos, de acordo com o Fórum da Competitividade, somos o 13º país em qualidade de infraestrutura, somos um país onde a economia onde a violência não tem impacto na economia, porque somos um país seguro, onde não há crime nem violência pesada, temos uma localização privilegiada e com acesso rápido a vários continentes, nomeadamente umas relações muito próximas com a África, com a América do Norte e a América do Sul. Somos um país com uma grande facilidade em fazer negócios. Do ponto de vista fiscal, somos um país também relativamente simples. Temos, para as empresas, se quisermos de uma forma simples, dois grandes impostos, que é o chamado Imposto de Valor Acrescentado e o Imposto sobre o Lucro. E, como falei já atrás, a realização do Web Summit, que começou em 2016 e que está, digamos, previsto realizar-se até 2028 e que será realizado, ou era realizado todos os anos em Lisboa, no Centro de Congressos da FIL. Outros fatores: somos um país seguro, ou seja, somos considerados o 4º país mais pacífico do mundo. Somos um país onde o turismo crescia a 2 dígitos todos os anos
com uma grande incidência nas cidades de Lisboa e Porto, e que nós achamos que, embora todos os dados apontem que a recuperação do país, a recuperação do turismo vai demorar algum tempo a acontecer, nós consideramos que podemos estar na linha da frente face, digamos, à forma como os nossos serviços de saúde e à forma cívica como todos os portugueses tiveram a lidar com esta pandemia. E éramos considerados o 12º sistema de saúde mais eficiente, também num ranking de 191 países. Porque é que normalmente as pessoas escolhem Portugal para investir e procuram Portugal para investir? Bom, primeiro, eu diria, há aqueles que procuram fazer investimentos em Portugal numa ótica de diversificar os seus negócios do Brasil e montar unidades de negócio em Portugal como porta da Europa e como segurança patrimonial e diversificação do risco, ou seja, não ter todo o seu negócio ou todo o seu património concentrado, se quisermos, no Brasil. A qualidade de vida e segurança também é algo que atrai os investidores estrangeiros. A rentabilidade dos investimentos, nomeadamente em ativos imobiliários, que estaríamos a falar sempre entre valores de 4% a 7% ao ano, o que reparem que é uma rentabilidade bastante favorável para quem tem empréstimos a uma taxa entre 1% a 2% ao ano. E, por fim, as autorizações de residência concedidas pelo Golden Visa, significa que quem quer fazer investimentos acima de 350 mil euros poderá ter acesso à residência, ou as autorizações de residência pelos vistos empreendedor ou por outro tipo de vistos que existem de apoio a quem quer investir ou vir viver em Portugal. A educação é excelente. Temos um sistema de educação com as escolas públicas que funcionam muito bem. Muitas universidades portuguesas aceitam candidatos brasileiros pela prova do OAB, ou não me recordo agora qual é a prova, falhou-me o nome. Enem. Pela prova do Enem, exatamente. E temos, por exemplo, na cidade do Porto, para terem uma ideia, tínhamos perto de 3 mil brasileiros estudando na cidade do Porto, na Universidade do Porto. Sendo a Universidade do Porto, tendo aproximadamente hoje 40% de estudantes estrangeiros a estudar aqui no Porto. Coimbra é muito conhecido no seu ramo universitário, digamos, a tradição das universidades está em Coimbra, que é uma cidade entre Porto e Lisboa, embora Coimbra, como já é uma tradição muito ligada à medicina e ao direito. Porto tem uma grande vocação para as novas tecnologias, nomeadamente TIs, engenharias e economia também, e Lisboa também tem universidades reconhecidas, quer na área económica, quer na área da gestão e medicina. Desculpa. Perdão. Portanto, digamos que a educação é gratuita, funciona bem, quer nas universidades, quer nos doutoramentos, quer nos colégios, escolas, e também tem, obviamente, alguns colégios internacionais que situados no Porto e em Lisboa e que acolhem muitos, hoje em dia, muitos brasileiros que estão a viver em Portugal e que puseram os filhos nestes seus colégios internacionais. A saúde, como eu já falei, também é excelente. Nós temos um serviço de saúde gratuito para todos os portugueses e com um convênio com o INSS brasileiro, para quem está em Portugal de passagem, ou não faz descontos para a Segurança Social Portuguesa. Temos hospitais privados, que também funcionam muito bem. Os seguros de saúde são muito baratos. Para terem uma ideia, eu tenho 50 anos e eu e a minha família aqui em Portugal pagamos 100 euros de seguros de saúde por mês para cobrir todas as necessidades que pretendemos
e que normalmente usamos ou para consultas mais rápidas, ou uma pequena cirurgia que você tenha que fazer, que não queira estar num hospital público com maior comodidade, mas eu costumo dizer isto sempre nas minhas palestras, atenção, que quando alguma coisa de muito grave acontece, é para o público que os portugueses vão. O próprio nosso Presidente da República fez uma cirurgia, foi num hospital público, e eu costumo dar este exemplo que aconteceu com o Bolsonaro quando da sua eleição, aquele atentado que ele teve. Em Portugal ele seria internado num hospital público e não num hospital privado. Portanto, ou seja, temos aqui uma noção que quando há alguma coisa muito grave, normalmente os portugueses preferem ir para os hospitais públicos, podem não ter o conforto que terão os hospitais privados, mas têm todos um conjunto de equipamentos e apetrechos que servem bem à população. Sobre projetos de apoio às empresas em Portugal, portanto, fazendo só aqui um interregno, instalar uma empresa de novas tecnologias ou de outra área qualquer em Portugal é muito simples, passa por, digamos, a constituição da sociedade, escolher qual é o domínio de atividade que quer. Nós temos aqui a chamada Loja do Cidadão, que é o poupa-tempo aí do Brasil. Podemos fazer uma constituição da empresa, se quisermos, na hora. O custo de constituição é relativamente baixo, pode andar à volta dos 1.000 euros, já com pagamento aos advogados e tudo isso, portanto, forem sociedades relativamente simples. Numa semana conseguimos constituir as sociedades, inclusive conseguimos constituir as sociedades com procurações de documentos vindos do Brasil, portanto, sem que as pessoas tenham que vir a Portugal fazer essa mesma constituição, e, portanto, é um processo rápido e é um processo relativamente simples. Quanto aos impostos, as empresas, normalmente aqui em Portugal, optam por chamado o sistema imposto sobre o lucro, ou seja, no Brasil é muito usado ou o lucro presumido ou o sistema simples, propriamente dito. Aqui em Portugal, o uso comum é o chamado lucro, imposto sobre o lucro, e a taxa incidente para lucros inferiores relativamente pequenos está nos 17%, e para as empresas, em média geral, está na casa dos 20% do imposto sobre o lucro. Portanto, esse é o grande imposto que existe sobre as sociedades portuguesas ou as empresas brasileiras que se instalam em Portugal e que criam sociedades aqui em Portugal para ponderar. Depois disto, temos uma particularidade diferente relativamente ao Brasil. Enquanto no Brasil eu tenho uma sociedade e a distribuição dos lucros na pessoa física não é tributada, em Portugal a distribuição de lucros à pessoa física que seja residente em Portugal é tributada. Ou seja, eu costumo dar este exemplo, eu tenho aqui uma empresa em Portugal, se fizer uma distribuição de 100.000 euros no final do ano à minha pessoa física, esses 100.000 euros vão entrar no meu imposto de pessoa física e eu serei tributado de acordo com a escala que me será atribuída, que pode ir de 10% a 50% dos impostos sobre a pessoa física. 100.000 euros, com certeza, eu iria pagar 50% de imposto dessa distribuição do lucro. Portanto, esse também é um ponto que eu costumo realçar muito para as empresas brasileiras, e as distribuições de lucros, portanto, normalmente têm que ser muito bem estudadas do ponto de vista fiscal, porque senão as pessoas vão pagar na pessoa física impostos muito elevados com as distribuições de lucros em Portugal. Eu diria que em Portugal não é usual fazer distribuição de lucros às pessoas físicas. Normalmente essas distribuições são feitas às empresas-mãe, e essas empresas-mãe fazem reinvestimentos, digamos, de acordo com as suas necessidades, dada essa tributação dos lucros às pessoas físicas. O imposto usual das empresas também é muito simples. Qualquer serviço que eu preste ou qualquer venda de produto que eu faça na pessoa física, na minha empresa, é tributado em 23% ou 6%,
que é chamado Imposto de Valor Acrescentado, que é o equivalente ao vosso ICMS. Ou seja, eu vendi um serviço de consultoria tecnológica a uma empresa minha cliente, se esse valor é 1.000 euros, essa empresa vai me pagar 1.000 euros mais o imposto de valor acrescentado, que é 23%. Portanto, vai pagar uma nota de 1.230. E, obviamente, esse imposto entra e sai. A empresa que recebe e que vai pagar esse imposto vai deduzir depois no imposto que cobra aos seus clientes. E, portanto, eu só vou pagar, se quisermos, em termos da minha empresa, a diferença entre os impostos que paguei aos meus fornecedores e aquilo que recebo dos meus clientes desse mesmo imposto. Portanto, o sistema é muito simples, é muito transparente e, portanto, não tem aqui mais tipo de impostos, nem uma complexidade muito grande relativamente a essa matéria. Sobre projetos de candidatura a quem se quer instalar em Portugal. Portugal tem chamado 2020 ou 2030, ou Futuro 2030, que são, digamos, projetos da Comunidade Europeia que apoiam empresas que se queiram instalar em Portugal ou que estejam em Portugal e queiram expandir os seus negócios em várias vertentes. Há várias medidas de apoio. Eu vou falar basicamente de 3 que podem ser mais interessantes para os investidores que se queiram aqui instalar em Portugal. Quais são os 3 principais que a gente tem? É chamada inovação empresarial e empreendedorismo, qualificação PME ou internacionalização PME. O que é isto da inovação empresarial e empreendedorismo? Digamos que é incentivos a empresas que queiram fazer inovações produtivas ou investimento produtivo em pequenas e médias empresas ou em grandes empresas. O que com taxas de incentivo entre 35% a 75% do investimento elegível. Ou seja, resumindo, o que isto é? É uma empresa que seja uma pequena ou média empresa ou grande empresa, de acordo com os critérios da União Europeia, tenha menos de 250 trabalhadores ou mais de 250 trabalhadores. Há mais um ou outro critério, mas este normalmente é um critério que nos dá já alguma orientação, que quer montar, comprar máquinas, comprar equipamento, construir instalações, ampliar laboratórios, ou seja, investimento, se quisermos, diretamente produtivo. E se quisermos, investimentos diretamente produtivos. Para isso, há uma candidatura que é executada e essa candidatura, se for aprovada, esses investimentos são comparticipados em 35% a 75%, mas chamado incentivo reembolsável. O que é que isto quer dizer? O Estado, no fundo, se eu fizer um investimento de 1 milhão de euros, pode-me dar 400 mil euros, mas empresta-me os 400 mil euros a uma taxa de juros zero e eu pagar em 8 anos com 2 anos de carência. Portanto, para as taxas de juros que existem em Portugal, não é propriamente algo que tenha uma atratividade muitíssimo elevada, mas para grandes investimentos começa a ser atrativo recorrer a esta linha de incentivos. Qual é a cereja no topo do bolo desta linha de incentivos? É se eu conseguir atingir alguns objetivos do meu projeto, e esses objetivos podem passar consoante as aberturas dos concursos que o Estado português coloca para as empresas se candidatarem. Ou vendas no mercado externo, ou volume de vendas, ou lucros estimados, ou criação de postos de trabalho. Portanto, há vários objetivos que eu posso ter que atingir. Se atingir esses objetivos, eu posso não ter que pagar a totalidade do dinheiro que me foi emprestado pelo Estado e ter um prémio, se quisermos assim dizer, de metade desse valor ficar na empresa e não ter que o devolver ao Estado português. Portanto, o que é, efetivamente, algo que começa a ser interessante, pois posso ter entre 15% a 20% de, digamos,
atingindo as metas do investimento pago sem qualquer, ou 20% desse investimento feito, nós costumamos dizer aqui em Portugal, incentivo não reembolsável ou fundo perdido. Para terem uma ideia, surgiu agora uma medida do Estado português para apoiar as empresas que queiram investir em investimento produtivo ligado ao Covid-19, ou seja, fabrico de viseiras, aplicativos, fabrico de máscaras, ou ampliação de instalações, ou fabrico de álcool gel, ou investimentos nessa área, em que se a empresa fizer um investimento em 2 meses, entre 25 e 4 milhões de euros, o Estado português financia esse investimento a 95% a fundo perdido. O que quer dizer que eu posso candidatar-me hoje a um investimento, por exemplo, para fabricar máscaras, ou montar uma segunda linha de fabrico de máscaras na minha empresa, ou um enchimento de álcool gel ou desinfetante, fazer um investimento de 1 milhão de euros e ser comparticipado sem ter que fazer qualquer reembolso em 950 mil euros. Portanto, isso foi uma linha que surgiu, digamos, extraordinária para o apoio ou para as empresas investirem em tecnologias ou em EPIs ligados ao Covid-19. A segunda linha de incentivos são os chamados incentivos de qualificação pequenas e médias empresas. O que é que isto é? Ou seja, é um apoio que o Estado português dá às pequenas e médias empresas para se expandirem as suas atividades e investirem no seu negócio em áreas não diretamente produtivas. Ou seja, o que é que estamos a falar? Ou eu vou alterar a minha organização, eu vou investir em novas tecnologias de informação, tipo páginas do web, CRMs, eco-inovações, certificações da qualidade, projetos de melhoria de produtividade, lean management, programas de marketing, ou seja, tudo que seja investimento não diretamente produtivo. O Estado português também em concursos abertos que são feitos ao longo do ano, se esses investimentos forem aprovados, a empresa tem um incentivo a fundo perdido, ou seja, não reembolsável, não tem que devolver esse dinheiro ao Estado, de 45% do investimento elegível. Ou seja, para termos aqui uma ideia, eu quero implementar na minha empresa um novo software, que é um investimento que pode andar à volta dos 100 mil euros, um BAN, um SaaS ou outro qualquer, na área produtiva. Eu quero implementar um sistema de melhoria de produtividade com uma consultoria, também querem fazer uma certificação da qualidade, ou ambiente, ou segurança, digamos, num investimento, por exemplo, de 300 mil euros que eu faça na minha organização em áreas não diretamente produtivas, eu posso ter aproximadamente 50% de valor a fundo perdido, ou seja, ter que investir dos meus capitais próprios 150 mil euros, ou pedir financiamento ao banco, e o resto ter um financiamento a fundo perdido de 150 mil euros. Outro sistema de incentivos, que esse é o que as empresas portuguesas mais têm, digamos, aproveitado. Empresas portuguesas, eu entendo-se aqui, empresas que estão instaladas em Portugal, não têm que ser portuguesas, podem ser PMEs, mas serem de pessoas que não vivem em Portugal ou empresas brasileiras, que é o apoio à internacionalização das pequenas e médias empresas. Ou seja, durante a crise de 2012 houve uma grande incentivação para as empresas em Portugal procurarem mercados externos que não o mercado português. Então nós fomos procurar mercados na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, ou seja, todas as empresas dos vários setores de atividade tiveram aqui uma grande procura por mercados externos. E o Estado português apoiou essas empresas através dos fundos da União Europeia, a chamada apoio à internacionalização. E passa por quê? Bom, passa por apoiar participações em feiras, apoiar prospecção dos mercados externos, desenvolvimento de catálogos, ações de marketing ligados ao mercado externo,
alguns desenvolvimentos de produtos, inclusive a contratação de técnicos para fazerem este trabalho de prospecção em algum mercado externo. Ou seja, o Estado português, nos projetos que eram aprovados, apoiava 45% do investimento elegível a fundo perdido. Ou seja, temos empresas que investem €500 mil por ano de procura de mercados externos e que têm incentivos na casa dos €250 mil por ano de apoio para procurar aumentar as suas vendas em mercados externos. Obviamente tem regras, as regras vão variando de concurso para concurso, obriga a que as empresas aumentem o seu volume de vendas para o mercado externo ou para um determinado mercado que vai fazer esse investimento, que sejam novos mercados, não sejam mercados, digamos, que a empresa já tem e que estejam, digamos, com alguma maturidade. Por exemplo, se eu vender muito para a Espanha, eu não conseguirei meter vendas de prospecção ou feiras no mercado espanhol, a não ser que diga que com isso eu vou aumentar as minhas vendas nesse mercado em 15% ou 20%. Mas, digamos, é uma medida fantástica para o apoio à internacionalização das pequenas e médias empresas que estão aqui em Portugal e que procuram vender para o mundo inteiro. Ou seja, eu diria que para uma empresa brasileira de novas tecnologias que se quer instalar em Portugal e que quer conquistar a Europa ou até vender para outras partes do mundo, consegue ter aqui um apoio fantástico, quer no regime de qualificação PME, quer no regime de internacionalização de pequenas e médias empresas, ter apoios muito importantes do ponto de vista ao investimento a fundo perdido. Depois também temos o sistema de incentivos de investigação e desenvolvimento, que para projetos, digamos, de ID, se quisermos propriamente dito, ou seja, procura de novos produtos, novos processos, novas tecnologias, em que são feitos também incentivos a fundo perdido, entre os 25% a 75%, de acordo com o tamanho da empresa e com o tipo de projeto. E muitos são projetos muito vocacionados ou ligados a que a empresa faça uma joint venture com uma universidade no desenvolvimento destas novas tecnologias ou destes novos processos de desenvolvimento. Portanto, se quisermos, em termos de apoio no Portugal 2020 ou no Portugal 2030, que vem aí ao desenvolvimento ou à implementação de empresas em Portugal, e estes são os três grandes áreas ou os três grandes vetores de apoio a essas mesmas empresas, do ponto de vista tecnológico. E eu vejo aqui também algo muito importante noutra matéria, que é as empresas. Hoje a Europa está a viver um refresh e vai haver com certeza um investimento industrial e não industrial da Europa, no sentido de não depender tanto da sua importação de bens da China. E, portanto, nós achamos que após esta crise provocada pela pandemia, vai haver incentivos grandes dentro da União Europeia à instalação de empresas para a produção dentro da Europa e que não haja uma dependência tão forte, nomeadamente do mercado externo à Europa e, neste caso, até da própria China. O que isto é um incentivo a quem quer investir em novas tecnologias em Portugal, porque vai encontrar com certeza novos clientes europeus dentro desta área e dentro desta matéria. Eu depois vou facultar a apresentação para a Acerti, onde tem tudo o que eu disse sobre os investimentos que podemos ter enquadrados em cada uma das áreas e os tipos de incentivos, por exemplo, na qualificação PME, tudo que é softwares, hardwares, desenvolvimento de engenharia de produtos, criação de marcas, toda a economia digital e tecnologias de informação, medidas de eficiência energética, formação profissional, portanto, digamos que é o que é apoiado dentro deste regime incentivo a fundo perdido de qualificação para pequenas e médias empresas. E para a internacionalização temos aqui alguns tipos de medidas: participação em feiras, prospecção de mercado, participar em missões empresariais
no exterior, ou missões inversas, que é convidar compradores, por exemplo, houve algumas empresas que fizeram, convidavam compradores brasileiros para vir a Portugal, conhecer as fábricas, conhecer os produtos, conhecer o mercado, portanto, no sentido de trazer, fazer chamadas missões inversas, estudos do mercado, marketing digital, presenças internacionais via web, portanto, ou seja, tudo que seja investimentos para o mercado exterior. E, por fim, temos alguns também incentivos, o chamado Startup Voucher, ou seja, que basicamente se pretende dar um voucher a algumas startups iniciais, o programa Momento, o Startup Visa, o chamado Visa para profissionais de novas tecnologias que se queiram vir para Portugal e trabalhar em Portugal em empresas tecnológicas e, obviamente, as incubadoras de startups que temos em Portugal para poder fomentar ou implementar todos estes programas. Eu dou por terminada assim a minha apresentação. Podemos a seguir à Bruna fazer um conjunto de, ou responder a questões que os participantes queiram, numa primeira fase via chat, numa segunda fase via abertura de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Eu passaria agora à Bruna para falar um pouquinho sobre o Banco Orinvest e como é que o banco apoia todas estas áreas na internacionalização das empresas. Força, Bruna. Bom dia a todos, vamos lá. Bom dia a todos, obrigada, Antônio, pelo convite para a gente poder falar um pouquinho sobre a área de câmbio. Muita vontade de tudo que você citou aí no e-mail, muita saudade de Portugal, pastel de Belém, comida maravilhosa, o Porto, enfim, vamos lá. Eu sou da área de câmbio do Banco Orinvest. O Banco Orinvest atua na Europa através de parceiros. A XC Consultores é um dos nossos parceiros no Porto e em Portugal. Nós cuidamos de toda a área de câmbio, porque para tudo isso que o Antônio colocou para vocês, vocês vão necessitar fazer transferências de valores. Então, o Banco Orinvest está no Brasil há 40 anos, nós somos um banco de investimento e câmbio. Nós começamos no mercado com ouro, por isso do nome Ouro Invest. O banco chegou a ter 70% da custódia do ouro no Brasil. Depois tivemos uma empresa de real estate. E a partir de 2013, nós passamos a atender todas as naturezas que envolvem a área de câmbio no Brasil. Hoje a gente está entre os 7 maiores bancos de câmbio, competindo com grandes bancos de varejo. E os clientes podem trabalhar com a gente tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Tá? O procedimento é muito simples. O cliente pode abrir uma conta com a gente, depois eu posso entrar em detalhes. Essa conta que é aberta conosco é uma conta que ela serve exclusivamente para operações de câmbio. Ela fica zerada, ela não tem custo de abertura, nem custo de mantenimento. Então, é um canal bancário internacional e ele vai servir tanto para envio de valores para fora do Brasil, como para recebimento de valores aqui no Brasil. O interessante dessa conta, por exemplo, quando vocês abrem uma empresa em Portugal, ou vocês têm uma conta pessoa física lá, tem investimentos e querem trazer dinheiro para o Brasil, esses valores, quando chegam em euros, em dólares ou em outras moedas, pois nós operamos com 96 países, eles podem permanecer na moeda em que chegaram. Então, por exemplo, se você hoje está trazendo um valor de Portugal e quer deixá-lo em euros para esperar uma oportunidade de um dia de um câmbio mais confortável para o fechamento, você pode. Tá? E você também não é obrigado a fechar o câmbio na totalidade do valor que ele chegou aqui. Entre isso, citando algumas vantagens que existem nessa conta. Como que a gente... qual o tempo que a gente leva para fazer essa abertura de conta? Essa abertura não precisa ser presencial, ela pode ser feita ou através do nosso site, ou através de um officer da nossa mesa de operações, ou até mesmo através do nosso parceiro, a XC Consultores. Ela, dependendo do horário que o cliente nos encaminha a documentação, e se essa documentação vier em boa ordem,
no mesmo dia o cliente já está recebendo o SWIFT do pagamento do envio que foi feito para Portugal ou para qualquer outro país que vocês estejam interessados em investir na Europa. Então, eu vou me colocar à disposição de todos. Se alguém tiver pergunta, quiser colocar aqui no chat, nós vamos estar respondendo. E o próprio Antônio depois pode colocar vocês em contato com o Banco Orinvest aqui para a gente fazer a abertura de conta ou para qualquer outra dúvida que vocês venham a ter. Fico à disposição. Tá? Você está no mudo, Antônio. Obrigado, Bruna, pela sua participação, e se alguém quiser fazer alguma questão, nós estamos abertos para poder responder, desde que a gente saiba, se não procuramos as respostas para dar mais tarde. Exato. Como é que está o Wagner perguntando como é que é a área de desenvolvimento do e-commerce em Portugal? Olha, eu acho que é a área da moda neste momento, quer em Portugal, que é na maior parte do mundo. No mundo todo. No mundo todo. Eu acho que está muito no início, não é? Na minha opinião, a maior parte das empresas não está vocacionada para o e-commerce, não tem, digamos, uma estrutura de pronta resposta para isso. Há um público jovem, eu costumo dizer que os meus filhos normalmente compram já muito no e-commerce, e o público da minha idade já não tem tanta vocação para isso, mas a tendência hoje é cada vez comprarmos mais no e-commerce, portanto eu acho que há aqui oportunidade. Temos um unicórnio que é a Farfetch, que faz comercialização de produtos e marcas de luxo no mundo em todo e que é especialista na área do e-commerce. Eu diria que temos oportunidades grandes, não só no Brasil como em Portugal, porque considero que grande parte das empresas não sabe trabalhar com e-commerce e não está vocacionada, não tem estruturas para isso, porque requer efetivamente uma logística, uma demanda própria, uma organização adequada, que hoje em dia não estamos preparados. Antônio, posso só acrescentar uma coisa falando do e-commerce? Quem estiver no Brasil, a revista Exame desse mês só fala sobre isso, está muito interessante, mas uma parte sobre o que o Antônio falou, ele tem toda a razão, as empresas não estão preparadas e a gente tem que ter em mente que nós não vamos voltar ao que era antes, o consumo vai mudar, já mudou, né? Então, a gente tem alguns exemplos aí aqui no Brasil, para quem está aqui, conhece a ReHap de brinquedos, que em 3 dias transformou todas as lojas de shopping dela em departamentos logísticos para o e-commerce. A gente tem Magazine Luiza, que em 5 dias colocou no ar uma plataforma de vendas que estava prevista para ser lançada daqui a 5 meses, onde ela aloca na plataforma dela pequenos comerciantes para poderem vender junto com ela. A gente tem um exemplo na Estônia, aí na Europa, que a Estônia transformou em 48 horas vários hotéis em centros de logística e distribuição. Os hotéis estão fechados, estão vazios, as pessoas estavam perdendo emprego, então eles pegaram grandes magazines, grandes supermercados, e começaram a usar os prédios dos hotéis para serem centros de distribuição. Então, assim, o e-commerce já veio e vai ficar. A própria Petrobras aqui no Brasil está com 20 mil funcionários em home office. Tudo vai acontecer através do e-commerce. Então, é um caminho sem volta. O mundo se digitalizou obrigatoriamente, né? A gente estava se preparando para esse futuro e ele já aconteceu. Obrigado, Bruna. Eu tenho aqui a Tamires Cruz, não sei se é da minha família ou não, o meu avô veio do Brasil, talvez uma prima afastada, que está perguntando para constituir uma empresa em Portugal, tendo que a empresa também está no Brasil, é necessário fazer algum investimento. O capital próprio que a empresa vai constituir é o capital próprio que desejar, pode ser 1.000 euros, 2.000, 5.000, não é? Não tem um montante, quer dizer, mínimo tem, no mínimo tem que ser 500 euros, se não estou enganado. Mas não tem nenhum montante por aí além que tenha que ter de investimento inicial. Não é? É aquilo que achar que é importante pôr no seu capital e alocar suprimentos para iniciar a sua atividade.
Lembrando que na hora do câmbio para aporte de capital em empresa lá fora, ela vai precisar da origem do capital que está aportando em Portugal. Então, se vem da empresa aqui do Brasil, esse capital tem que estar descrito em balanço, tudo bem organizadinho. A própria XC pode te dar essa assessoria, porque na hora do câmbio é um dos fatores que a gente vai solicitar para o envio do dinheiro. Não sei se há mais alguém que tenha alguma questão que queira colocar. Se alguém quiser ligar o microfone e colocar alguma questão, estejam à vontade. Caso contrário, não há mais nenhuma questão. Antônio, aqui é João. Obrigado pela tua apresentação. Sim. Eu queria entender o seguinte: para abrir uma empresa em Portugal, eu tenho que necessariamente ser residente, ou eu consigo ter uma pessoa jurídica como uma consultoria para ir avançando isso progressivamente? Não tem que ser residente em Portugal para abrir uma empresa em Portugal, nem para gerir uma empresa em Portugal tem que ser residente em Portugal. Ou seja, qualquer brasileiro pode constituir uma empresa em Portugal, essa empresa ser 100% dele, ou se for pode ser uma unipessoal ou uma limitada, não é? Consoante pretenda. Portanto, se for uma unipessoal é 100% da pessoa, se for uma limitada pode ser dele e da esposa, ou quem ele pretender. E não tem que ter residência fiscal em Portugal. Vai ter que ter um representante fiscal em Portugal, que normalmente é o contador ou o advogado que vai fazer essa representação fiscal da empresa em Portugal, que tem algumas obrigações, nomeadamente lhe transmitir os assuntos fiscais pendentes que possa haver da sua empresa aqui em Portugal. Certo? Tem que ter, obviamente, um contador, depois da empresa constituída e aberta, tem que ter um contador e algumas obrigações fiscais e declarações mensais, mesmo que não tenha atividade económica, tem algumas obrigações que o contador tem que prestar à Fazenda Federal Portuguesa, não é? Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta, pode ser residente fiscal no Brasil e ter uma empresa aqui em Portugal em que é 100% proprietário. Perfeito. Obrigado. Eu acho que há aqui outra questão do Brahim. Brahim deve ser o nome da empresa, não é? Bom dia, João. Como conseguimos novos investidores? Estamos no momento da empresa em que o investimento seria primordial para a Europa, através de um SAS focado em PME. Desculpe lá, mas eu não estou a perceber, não percebo muito bem a sua pergunta, André. Pode fazer a pergunta direta pelo microfone? Deixa eu tentar ler aqui, peraí. Ele já tem uma empresa, é isso que eu entendi? Ele já tem, André, você já tem uma empresa e está buscando investidores para uma expansão na Europa? É isso que nós entendemos a pergunta? Se ele nos confirma. Qual é o valor médio para manter uma startup em Portugal? Mas essa pergunta vai depender muito qual é a dimensão que você quer, Juliana, para essa startup. Eu diria que o valor médio mínimo, se quisermos, é pagar ao contador, que devem ser os 150 euros por mês. Não é? Agora, depois, depende do número de funcionários que essa startup for ter, podem andar à volta e das instalações que você quiser alocar. Mas podemos estar a falar entre 2, 3 mil euros, vai depender muito se quer alugar uma sala para ficar no início, ter um funcionário, podemos estar a falar entre 2 mil euros, 3 mil euros por mês, um valor mínimo, não é? Nós prestamos esse serviço de intermediação, mandando-nos um e-mail, nós podemos depois falar concretamente sobre o caso, está bem?
O André a gente pode responder depois. Ele tem o Eu acho que o contato André dele estava aqui. tentando entrar, não? Eu não vi aqui. Vamos ver. A minha apresentação tem o meu e-mail e os meus WhatsApps no final, está bem? Mas eu vou deixar aqui, já para quem quiser. Tá? Após abrir uma empresa em Portugal, os sócios já ficam com visto para viver? Não. Não. Os sócios depois podem requerer o visto. Está aqui a advogada, acho que era melhor ela falar aqui direito, que ela pode explicar isso melhor do que eu, não é? Olá, boa tarde a todos, inclusive a Bruna, tudo bem? Minha querida, que saudades. Tudo. Esta é uma questão mais técnica e eu acho por bem ser eu a responder. Após a constituição de uma pessoa jurídica, o que é permitido é pedir uma autorização de residência de trabalhador independente, demonstrando que constituiu essa pessoa jurídica. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Portugal, atendendo às dificuldades dos consulados no exterior, criou até um mecanismo especial para dar entrada desse visto cá, estando dispensado de recorrer aos consulados dos países estrangeiros. Portanto, nós podemos requerer uma autorização de residência através de uma manifestação de interesse direita. A pessoa que constituiu a pessoa jurídica, vem com o visto de turista e imediatamente comunica ao CEF que pretende uma autorização temporária de residência, que ao fim de 5 anos pode ser convertida numa autorização definitiva e daí dar lugar à nacionalidade portuguesa e ficar com uma autorização permanente de residência. É uma situação mais fácil neste momento, está bem? Tá bom, Juliana está aqui a colocar outra questão, que é quais as condições para obter o Golden Visa. O Golden Visa, as condições, é um investimento mínimo imobiliário de 350 mil euros em alguns imóveis que sejam reabilitados e tenham a reabilitação seja em imóveis ou prédios com mais de 30 anos, ou 500 mil euros em qualquer tipo de imóvel. Portanto, é o que está previsto hoje para se obter o Golden Visa. Ou 350 mil ou 500 mil euros de investimento feito aqui em Portugal do ponto de vista imobiliário. Se alguém tem mais alguma questão que queira colocar... Alô? Bruna, você quer falar mais alguma coisa, Bruna? Eu queria me colocar à disposição, se alguém tiver uma consulta, se quiser saber como está andando o euro, o dólar aqui no Brasil, tanto para envio como para recebimento. O banco aqui também vende papel moeda no Brasil. A nossa mesa, Portugal hoje é um player muito importante dentro do banco. A gente tem uma mesa exclusiva de atendimento a clientes que estão morando em Portugal ou estão investindo em Portugal. A gente está envolvido em diversos projetos, como o Antônio falou, desde o Web Summit, eventos, enfim. O banco hoje está muito presente em Portugal. A gente vem mais de 3 anos participando da vida dos brasileiros lá, e tudo que precisarem estamos à disposição. Eu sou responsável pessoalmente por Portugal no banco. Quem precisar de alguma informação, algum detalhe, ou diretamente a nossa mesa do Baldec, depois mandar os contatos, ou através do TOL, a gente está à disposição de vocês. E te agradecer mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Bruna, peraí, você não pode ir embora, que tem aqui uma pergunta, temos aqui mais 2 perguntas. O Andreus Tim, o que você enxerga da diferença cultural entre Brasil e Portugal para a implementação de um e-commerce ou ERP aqui em Portugal? Isso é uma pergunta que não é fácil, não é? Eu diria que a implementação do ERP em qualquer parte do mundo é sempre algo nas empresas
algo que é uma dor de cabeça e que implica um investimento grande da empresa, que é não só financeiro, como em recursos humanos, dependendo, obviamente, da sua dimensão. Bom, o que é que eu acho de diferença cultural? Os portugueses são mais objetivos, ou seja, de uma forma geral, sabem mais o que é que respondem de uma forma muito mais objetiva àquilo que querem relativamente ao investimento, do que às vezes no Brasil sinto que as pessoas enrolam mais e não vão tão objetivamente, dão uma resposta àquilo que pretendem. Sinto um bocadinho isso, mas também sinto que quer o e-commerce, quer os ERPs aí no Brasil, estão à frente daquilo que é aqui em Portugal. Não é? Nós sentimos um bocadinho isso. São áreas que estão mais desenvolvidas, nomeadamente na área do marketing, propriamente dito. E que há hoje uma grande apetência aqui em Portugal, porque há falta de engenheiros ou falta de técnicos bons na área de TIs. Portanto, nós temos uma grande falta de pessoas nas tecnologias de informação aqui em Portugal. E, portanto, hoje há uma abertura muito grande, quer dos brasileiros receber os portugueses, quer dos portugueses receber os brasileiros. Não é? Portanto, a gente quase já se moldou à cultura uns dos outros. Não é? Desde que as pessoas tenham um trabalho sério, com qualidade, honesto, temos possibilidades de vingar num ou noutro país sem qualquer tipo de problema. Tá? Juliana, Bruna, além do câmbio, também funciona como conta corrente? É para si, Bruna? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui de novo. Além do câmbio, não. A conta no Banco Orinvest, ela não funciona como conta corrente. Não é uma conta que você vai ter talão de cheques, cartão de crédito, nada disso. Ela funciona exclusivamente ou para investimento ou para operações de câmbio, para você poder enviar dinheiro ou receber dinheiro, não só, obviamente, de Portugal. O banco trabalha com 96 países. Então, seja lá o que você quiser fazer fora do Brasil, é essa conta que você vai usar. Sendo um cliente XC, você tem isenções de taxa de contrato de câmbio. Né? A conta em si, ela não tem nenhum custo. Sendo um cliente da XC voltado. Fora isso, como eu sei, ela não tem custo de movimento, não tem de abertura. Você abre a conta, fica você faz uma tag dos bancarejos para as contas no banco. Alô, Bruna? Alguma pergunta? Bruna, está aqui pedindo para você deixar os seus contactos, por favor. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Alô? Sim, Bruna, estamos ouvindo. Desculpa, não entendi. Vocês ouviram a minha resposta? Saiu direitinho? Estão pedindo para deixar os seus contactos. Vamos lá. Meus contatos. Depois o Antônio vai disponibilizar. Eu vou escrever aqui no chat para ficar mais fácil o meu e-mail e os telefones para vocês poderem entrar em contato com a gente. Tá bom. Se não tem erro. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? O André mandou para a gente os contatos, para a gente também poder responder a pergunta dele. Ótimo. Ok. Bom, se não houver mais questões, nós ficamos aqui com os contactos do André. A ACERTI também está apoiando uma série de webinars e que poderão ajudar as empresas a pensar nas estratégias e minimizar os impactos sociais. E também a Mariana colocou aqui qual é o site. Eu então daria por encerrado este webinar. Eu vou disponibilizar às 7 a nossa apresentação
de poder mandar a todos os convidados. Agradeço à Bruna também a participação que ela esteve e passava a palavra à Mariana, então, para fazer o encerramento do seminário, tá bom? Pessoal, gostaria de agradecer todo mundo que participou, agradecer em nome dos diretores da CERT, a participação da Bruna e do Sr. Antônio. Muito obrigada pelo conteúdo, eu espero que as empresas tenham aproveitado. Que bom que vocês deixaram os contatos, né? Quem tiver mais alguma dúvida, entre em contato com eles. Lembrar vocês que hoje a gente tem mais um webinar do Univem, né? A CERT está apoiando esse webinar, vai ser às 15 horas e vai falar sobre empreendedorismo. Quem quiser verificar a agenda desses webinars, é só entrar no link que eu deixei ali. Pessoal, muito obrigada e vamos manter esse contato e, quem sabe, né, algumas oportunidades novas apareçam aí depois dessa pandemia ou mesmo durante, né? Obrigada a todos, então, encerramos por aqui. Obrigado a todos, boa tarde, obrigado, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.